Olá, olá. Vamos chegando. Daisy já entrou. Deixa eu só aceitar ela aqui. Olá. Olá! Tudo bem? As duas de roupão. Agora eu tô me sentindo em casa. Sim, claro. Eu vou até arrumar minha gola aqui, ó, para ficar na estica. Isso aí, também aqui. Vocês ouvem a gente bem? Vai deixando aí os sims para a gente ver se vocês estão ouvindo bem. Deixa as pessoas irem chegando. Eu ativei aqui o selinho, tá? Então, quem quiser comprar um selo para ajudar aqui na produção de conteúdo deste perfil, qualquer valor é muito válido. Vamos deixar as pessoas entrando. Você pegou o teu vinho ou não? Então, eu ia pegar o vinho, Tá calor mas aí, né? não. Mas a cerveja me chamou mais alto. Ela, tipo, quase pulou na minha mão, entendeu? E aí eu peguei a cervejinha mesmo. Sei bem como é isso. Acontece às vezes comigo. Uma loucura. Sim. E sextou, né? Sextou com cerveja, com vinho, com Adorei. qualquer coisa. Roupão, Com água, com cestar. suco. Adoro, adoro. Cestar de roupão e alcoólica. Isso e com literatura. Não precisa de mais nada. Melhor ainda. Bom, vou fazer as apresentações. Vamos lá? Boa noite a todos que estão entrando. Sejam bem-vindos a este perfil. Meu nome é Camila Dias, dona e proprietária deste singelo perfil, como diz Janaísa. Copiei agora da Jana. Nós estamos aqui, então, para mais uma conversa, no Conversa de Literatura. Para quem ainda não conhece não é um episódio, né? Esse programa de sexta-feira à noite, aqui acontecerão lives, que serão ciclos. A cada 15 dias nós teremos uma personalidade que fala sobre literatura. Pode ser escritores, podem ser especialistas em literatura, produtores de conteúdo ou pessoas amantes de leitura e literatura, ou tudo isso junto. Hoje a nossa convidada é Daisy Carias de Oliveira. Nasceu em Curitiba, Paraná. É formada em jornalismo pela Universidade Federal do Paraná. Especialista em mídias digitais pela Universidade Positivo. E em literatura infanto-juvenil pelo Instituto Vera Cruz. Criadora de conteúdo no canal A Cigarra e a Formiga, onde conversa sobre literatura ilustrada com pais, mães e professores e outros apaixonados pelo assunto. E é também mãe de 2 meninos lindos. E agora também editora, me aventurando no rolê da edição. Isso, falaremos sobre isso. Muita calma nessa hora. É que Bom, eu esqueço, Daisy, eu tenho que atualizar, Camila, minha mini bio. Foi até bom que você falou, vou atualizar, arrumá-la. Tudo bem, mas agora todo mundo já sabe que também tá no rolê das edições. E é isso aí. Só lembrando, quem está aqui, se quiser comprar um selo para ajudar na produção de conteúdo deste perfil, fiquem à vontade. Bom, seja muito bem-vinda, Daisy. A gente está ensaiando essa live desde o começo da pandemia. E primeiro eu fiquei mal, depois Daisy ficou mal, e agora estamos mal juntas. Mas decidimos fazer essa live mesmo assim. Bom, eu queria, primeiramente,
que você falasse pra gente como que começou a sua relação com os livros. É uma pergunta básica, né? De toda a entrevista. Acho que você já respondeu isso 1000 vezes, mas aqui pra mim você não respondeu. Então, por favor. Vamos lá. Cortou bem na hora que você perguntou. Como é que começou o rolê com a literatura infantil, é isso? Como que começou a sua relação com a leitura? Com a leitura, entendi, tá. Bom, eu nasci numa família de leitores, assim. A minha mãe sempre gostou muito de ler, meu pai era professor universitário. Então, eu cresci no meio de muitos livros. Isso foi uma coisa muito legal, eu tive esse privilégio. Desde pequena, tinha muitos livros à disposição. E eu comecei a ler nesse rolê, assim. Fui me encantando dentro de casa. Tenho até hoje os meus escritores preferidos, são os escritores da minha mãe, tipo Gabriel Garcia Marques e José Saramago. Foi tudo com a minha mãe que eu fui conhecendo. Eu gosto muito de ler, geral, a gente conversa bastante sobre literatura, né? Literatura adulta, mas com a leitura infantil, que é com a leitura do livro ilustrado, começou quando eu estava grávida do Francisco, 11 anos atrás, meu Deus do céu. A minha mãe me deu uma caixa de livros da minha infância, diversos livros que eu lia quando eu era criança, assim. E eu fiquei muito emocionada, assim, aquilo foi assim uma avalanche de memórias. E aí, quando o Fran nasceu, eu não sabia o que fazer com aquele recém-nascido em casa, Camila. Eu não tinha nem ideia de como brincar com aquele bebê, fazer o quê, e comecei a ler os livrinhos, os livros da minha infância. Lúcia Já Vou Indo, todos os livros da Silvia Ortoff, os livros os livros da Ana Maria Machado, Ruth Rocha, aquela coleção Gato e Rato, que todo mundo lembra. Eu tinha todos eles, assim. Eu tenho até hoje, só que eu sou super ciumenta hoje em dia com eles, assim, estão bem guardadinhos. Eu comecei a ler com os meus filhos, e aí, com o meu filho, só tinha um naquela época. E aí, quando acabou aquela leva dos livros, quando eles se esgotaram, eu comecei a procurar novos livros e comecei a descobrir que a literatura infantil tinha muita coisa ruim. Tinha, assim, a maior parte dos livros eram muito ruins. E, assim, você ia nas grandes livrarias, meu Deus, era desesperador. Na época, 11 anos atrás, as livrarias estavam abertas ainda aqui em Curitiba. Então, tinha a FENAC, que já fechou há muito tempo. A livraria Curitiba era grande. Agora, a livraria Curitiba, basicamente, é só brinquedo. Mas tinha essas livrarias e, assim, na vitrine eram os livros. E eu levei muitos para casa, que fique claro. Eram livros, assim, muito fracos, assim. E daí eu comecei a descobrir que tinham também livros excepcionais. Só que esses livros estavam escondidos lá atrás da estante, escondido no canto. E aí eu comecei a querer conversar com as pessoas sobre isso. Como é que a gente faz para, né, descobrir o que distingue um livro de qualidade infantil, né? Um livro de literatura infantil de qualidade, um que não seja, e comecei a escrever sobre isso num blog que na época se chamava Os Livros de Francisco. Só que daí a coisa começou a crescer, assim, foi muito louco, porque eu comecei a realmente querer estudar aquilo, eu comecei a estudar teoria da literatura, enfim, comecei a ir mais a fundo, comecei a pesquisar sobre os prêmios de literatura infantil, comecei a frequentar outras livrarias. Na época também tinha uma livraria pequenininha aqui em Curitiba, chamada Navegadores, que era só de livros infantis, era a coisa mais linda. Depois ela foi para o shopping, daí dentro do shopping ela virou uma loja de brinquedos, depois virou, sabe aqueles lugares que você deixa a criança e vai fazer compras? Sim. Virou Sim. isso. Daí eles fizeram um saldão de livros, assim, os livros mais maravilhosos, por R$5, assim. Eu comprei um monte de livro, foi para se despedir mesmo. Eles tinham um monte de livro importado, assim, um monte de livro super legal. Foi uma pena que aquilo não deu certo, assim. Que não continuou, né? E daí eu comecei a escrever, e daí daí começou a crescer bastante. As pessoas, daí eu mudei de nome, mudei para Cigarra e a Formiga, porque chegava muita gente achando que era Os Filhos de Francisco e não os livros. Sem contar as pessoas que me escreviam achando que eram os livros do Papa Francisco. Eu tava assim. Daí eu imagino!
E o pior é que minha mudança não foi muito inteligente, porque hoje as pessoas acham que eu conto a fábula, que eu faço contação de história. Talvez. Não sei. Sim. E agora voltou. É isso, essa é a minha história com a literatura, com a leitura. E é daí nasceu o Vini, e a vida continua agora. Os dois, quer dizer, o Vini tem a idade do Samuca, eu acho que é 5, né? Não, o Samuca tá mais velho, né? Samuca tá com 6, tá com 6. E, e assim, os livros são muito mais meus do que deles, né? Agora, assim, eu estudo, eu pesquiso, então... Sacanagem falar isso. Os livros são de todos, na verdade, mas quem, obviamente, se interessa muito mais sou eu. Inclusive, tenho muitos ciúmes de alguns, assim, e tenho livros... É uma zona essa casa de livros infantis por toda parte. Eu preciso, inclusive, resolver isso em algum momento, assim, achar um escritório, um lugar onde eu possa... Isso que eu queria saber. Você sempre deixou, então, os livros à disposição das crianças, né? Sim, Sim. vamos ler, assim, prateleiras baixas, Sim. para que eles tivessem mesmo acesso, tá? Porque aqui em casa eu também eu tenho alguns livros que são xodós, que são da minha professora que deu para mim quando eu estava na primeira série, com dedicatória. Esses eu nunca deixei ninguém pegar. Eles estão escondidos, porque são muito... Tem um valor sentimental muito grande. Mas os outros livros eu sempre deixei à disposição mesmo. Então aqui as crianças comiam os livros, né, pisavam em cima, joga para cima, às vezes rasga. E as pessoas têm essa coisa de que o livro é um objeto que não pode ser maculado. Mas eu só vejo o vínculo com a leitura desde pequena se a criança tiver acesso a esses livros e fazer desses livros o que elas quiserem ali naquele momento. E conforme o tempo vai passando, a gente vai tentando colocar, né, no imaginário, né, na cabeça da criança, que o livro é para leitura, que ele pode, sim, talvez, rabiscar, não sei, mas que aquilo serve para ler, né? E que é também para construir novas histórias dentro da cabecinha deles e tudo mais. E eu acho legal você falar isso, porque é para desconstruir mesmo, né? Essa coisa de, não vão, as crianças não podem pegar os livros, senão vão estragar. Eu vejo muitas bibliotecas, principalmente de escolas, que não deixam as crianças pegarem os livros com medo de estragar. Tipo, é um absurdo isso. Né? Se estragar, compra outro, é um objeto. Né? Então, como que você entende isso também? Pois é, eu acho isso muito louco também, porque para criança que mexe, que risca, que eu lembro até uma época que o Vini tinha um livro que tinha um monstro e ele rasgou, o monstro ia se formando, assim, ele rasgou o monstro porque ele tinha medo do monstro. Então, vê, uma forma da criança se apropriar e tal, né? A gente tem é super legal a criança ter contato. Inclusive, acontece muito isso. Os bebês pequenininhos, o que a gente faz? Compra só livro de cartonado, duro, né? Livro ou de banho. Daí a criança chega com 4, 5, 6 anos, não sabe folhear uma página, não sabe o contato com o papel. Nunca mexeu no papel. Então, é importante a gente fazer isso. Mas eu entendo também que o livro é um troço que é caro, né? A gente vai pensar assim, é difícil isso também ficar... Eu me sinto muito, assim, né, chato ficar falando, ai, gente, vocês têm que deixar a criançada rasgar, deixa a criançada tocada. Aí o pessoal me escreve, pô, não é bem assim. Eu tenho dificuldade para comprar um livro. Sim, existe uma medida, né? Existe um limite. Mas de não deixar tocar, porque vai estragar, aí eu acho que vai além do que é proposto, né? Pelo próprio objeto, né? Que é um objeto de mão, é um objeto para ser tocado, né? Então, assim, como não vamos pegar para não estragar, né? Total, não, e dá para você tocar, dá para você deixar para a criança junto, você ler junto. Eu não vejo problema nenhum. Você não precisa deixar todos os livros à disposição. Você pode deixar um monte de revista, você pode deixar esses livros mais simples, todos à disposição. E aquele livro que você vai ler, que você vai curtir ali a narrativa, vai sentar e ler, coloca um pouquinho na mão, tira. Eu fazia muito isso com as crianças. Os vídeos do Vini bebê lendo, que eu publiquei esses dias até, você vê que eu seguro, mas eu tô meio assim, sabe? Tipo, eu dou um pouquinho, mas eu tô... Alguns
não foram para boca, para mão, pro. Então acaba tendo que escolher alguns mesmo, não adianta. Sim. Mas esses dias, sabe aquele livro Meu Pequenino, que você ama? Ai, que eu choro. Aham. Sei. Esse Cara, daí eu não dei pro Samuel. Ele é não. meu, tá na minha estante. Eu não dei. Não, eu cheguei na casa de uma amiga minha, eu vou te mandar a foto. Ele tava inteiro pintado, mas assim, inteiro, vermelho, rabiscado. Eu fiz assim, tipo, meu Deus! Né? Nessa, olha só, a criança pegou, ela deixou, tá tudo bem, mas assim, eu tive aquela reação, daí eu mesma falei assim, não, meu Deus, a criança se apropriou do livro, esse foi um que ela escolheu para deixar, tudo bem, a vida é assim, né? Então, mas é louco Ai, aquela. olha, apareceu. Fala oi, Samuel, pra todo mundo, tá todo mundo te vendo. Agora vai lá com o papai e não grita. Ah lá, ele veio Olha lá, mostrar ó, os livros dele. é Ele é do Capitão apaixonado Cueca. pelo Homem-Cão e o Capitão Cueca. Ai, que criança não é? Apaixonado. E sempre chega aqui uma edição nova. Então, tá, beleza agora. Agora você pode ir lá com o papai. Muito legal, Samuca, eu adoro esses também, o Fran e o Vini também adoram. O Fran até hoje gosta desses. Peraí, audiência. Vai lá com o papai agora. Daqui a pouco você volta. E você falou, né, como que começou essa construção, né, de começar a produzir o conteúdo e tudo mais. Mas eu queria que você falasse também para nós o meu perfil, ele é um perfil de literatura infantil, mas não é para crianças. Hein? Que pode ser para crianças, mas muita coisa do que eu vou falar lá, as crianças provavelmente não vai entender. Né? Então, o que é isso? O que é um perfil de literatura infanto-juvenil, mas que não é para crianças? Eu travou ali um pouco, Camila, mas eu acho que eu entendi a tua pergunta. Se eu estiver respondendo outra coisa, você me avisa, tá? Cara, isso é uma coisa que eu acho muito louco, porque a literatura infantil ela não é levada a séria por ninguém, assim, pela maioria das pessoas. Então, inclusive é por isso que a gente vê tanta qualidade ruim nas livrarias, né? A literatura infantil ela não é estudada na academia. Agora tá começando um rolê de pós-graduações. Tem gente da literatura dos mestrados, doutorados fazendo estudo de literatura infantil. Mas assim, eu conheço uma galera de pedagogia que conta que não estuda literatura no curso de pedagogia. Tem várias faculdades. Quem está aí, a galera que está me acompanhando, pode me corrigir se eu estiver errada. Então, assim, a literatura infantil ela não é estudada pelos adultos. Ela não é levada a sério pelos adultos. A não ser que seja bem a galera aqui, né? Tá naquele meio. E acho que por isso ela acaba sendo meio desprezada. Então, eu comecei a falar sobre isso justamente pensando em... É muito importante que a gente converse com os adultos sobre literatura infantil. Até porque um bom livro infantil, como o Meu Pequenino, ele vai emocionar o adulto, ele vai tocar o adulto também. Isso é o mais legal, é a gente